Bom dia, Brasil, uma vez mais. Gostaria de assim fazer uma pequena mensagem para finalizar aqui com uma oração, entregando o Brasil nas mãos de Deus, porque hoje, 63º dia de oração, então importa a gente fazer uma oração. Mas antes de fazer essa oração, gostaria de falar uma coisa importante para te chamar a atenção. Deus, ele sempre vai usar o exército, o seu exército, para salvar a sua nação, ou seja, o povo que ele escolheu. Aconteceu em Israel. Pode ler no livro de 2 Reis, capítulo 9. Deus vai usar o exército, ou seja, vai levantar um capitão do exército chamado Jeú para salvar Israel do pior governo que já existiu em Israel, que era o governo do rei Acabe. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Então Deus unge um capitão do exército, levanta ele para acabar com o pior governo corrupto da família, para extinguir, para poder exercer ali o seu domínio, a sua vontade sobre Israel. Porque tem pessoas que elas não têm a direção de Deus, não são tementes a Deus, fazem as coisas erradas, que desagrada a Deus, e Deus ele sempre vai levantar alguém para poder mudar essa história. Trazendo para o Brasil, nós observamos que Deus ele tem levantado o seu exército. Deus ele tem levantado Jair Messias Bolsonaro como esse capitão do exército, comparando aqui Israel com o Brasil, ele está fazendo a mesma coisa. Se você crê, você crendo ou não, mas é a realidade. Que você possa crer no que eu estou falando, porque é uma realidade, tem base bíblica. Há uma revelação escrita do que Deus fez lá em Israel e Deus está fazendo também no Brasil. Quer ver uma coisa para você entender e se despertar? Eu acabei quase trocando aqui as palavras. Para você entender e também se despertar, quer ver uma coisa? É numa situação de emergência, ou de repente uma situação de assalto, ou atentado, ou assalto em andamento, roubo, alguma coisa. Quem você aciona para poder te socorrer ou para tentar resolver o teu problema? Porventura, não é a polícia? A polícia é que você recorre numa situação de tentativa de assalto, alguma coisa que você se sinta ameaçado ou prejudicado, você vai lá e recorre à polícia, não é isso? Pois é. Então vamos entender aqui, numa situação de gravidade nacional, quem é chamado para poder intervir junto ao povo para solucionar o problema? Porventura, não é o exército militar? Por quê? Porque o exército militar é a polícia do Brasil. O exército militar, o exército, né, é a polícia do Brasil. As Forças Armadas, elas são a polícia do Brasil, da nação. Então vamos entender, em 1964, diante de uma situação de implantar pela esquerda o comunismo no Brasil, se você não sabe da história, procura saber. No YouTube, nos Google, da vida, na internet, você procura informações e você vai lá, vai te informar a respeito de 1964. O povo saiu pelas ruas com a famosa marcha da família com Deus para a liberdade. Da família com Deus para a liberdade. O povo lá de Deus saiu às ruas em busca da sua liberdade, porque eles buscaram Deus. E Deus agora levantou lá em 1964 o exército brasileiro para intervir junto ao povo para o comunismo no Brasil não ser implantado. E é o primeiro livramento que Deus dá ao Brasil. É o primeiro livramento que Deus dá ao Brasil. E eles ficaram por 20 anos no poder. E quem viveu lá sabe muito bem que era muito bem obrigado. Não houve ditadura que nem eles falam, não. Houve uma questão de ordem e progresso no Brasil. O Brasil, pelo que eu sei, passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. Quando voltou ao sistema político dos civis, que se representa o povo, foram 3 décadas, 30 anos, e o povo sofrendo. Tendo todo o recurso, sendo o Brasil uma potência, mas não chegou nem a primeiro. Não chegou. Por que não chegou? A resposta fica a critério do pensamento alheio, do pensamento de cada um de vocês.
Agora eu gostaria que você entendesse uma coisa, por que essa briga toda com o governo federal, com Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, ele representa o Exército Brasileiro, ou seja, a Polícia do Brasil. Juntamente com o vice-general Mourão, eles foram eleitos democraticamente pelo voto. Não tem mais como alegar que foi golpe militar. Aí agora fica a questão dessa visão, entenda, pega essa visão. Como que se assalta um banco com a polícia na porta? Ah, pois é. Os que deram para você migalhas poderiam até te dar o pão. Mas além deles não dar o pão que eles podiam, não permitiram a mim e a você descobrir que são os donos da padaria. O Brasil é a maior padaria do mundo. A gente recebeu 3 décadas só migalha. Podiam nos dar o pão, mas não deram. Mas se nós somos os donos da padaria, não precisamos de pão, muito menos de migalha. Está na hora do povo brasileiro se despertar. O Brasil tem muita riqueza, inumerável riqueza. Se você nunca ouviu falar acerca de nióbio, agora que está sendo explorado o nosso nióbio para benefício nosso e não dos exteriores, dos países de fora. Agora que nós estamos procurando, agora que a gente vai começar a usufruir dos nossos próprios recursos, dos nossos próprios benefícios, que a mídia, junto com esse pessoal todo, para não dizer outra coisa, enganou a população. Então, acorda Brasil e vamos entrar em oração, porque Deus tem promessa de fazer do Brasil uma potência nas suas mãos. Amém, meu irmão? Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu venho levantar uma vez mais a voz em oração pela minha pátria, pelo meu país, pela minha nação. Eu entrego o Brasil nas suas mãos, como em Jeremias 18, um vaso nas mãos do oleiro. Toma o Brasil nos 4 cantos nas suas mãos, Senhor. Visita, Senhor, o Rio de Janeiro, nos seus 4 cantos, Pai. Toma, Senhor, os municípios do Rio de Janeiro, Pai. Toma São Paulo. Toma, Senhor, a Bahia. Toma todos os estados e municípios, famílias dessa pátria, dessa nação. Toma Minas Gerais. Toma, Senhor, a cada local, cada família dessa nação. Toma, Senhor, os pastores, que todos estejam unânimes em oração nos 4 cantos do Brasil. Orando, ó Deus, porque nesse tempo há o propósito do avivamento para a nação brasileira. O Senhor escolheu e assim determinou e assinou e decretou que o Senhor vai abençoar o Brasil. Portanto, Deus, continua estendendo as mãos, Pai, sobre o Brasil, usando as pessoas, principalmente o presidente, que o Senhor tem levantado, Pai. Levanta cada vez mais homens e mulheres de Deus, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento para poder fazer do Brasil a nação do avivamento. Que haja, Senhor, sobre o Brasil, segundo as suas promessas em Amós 3:7, o derramamento do Espírito Santo, e o Senhor venha levantar homens e mulheres com ousadia, com intrepidez, com coragem, para pregar a tua palavra, porque nós temos a Deus como nosso juiz e Jesus Cristo como nosso advogado, e nós cremos que o Senhor está trabalhando e tratando dessas causas, Pai. Portanto, toma toda, ó Pai, a nação brasileira nas suas mãos. Toma, Senhor, todas as forças policiais, o Exército, Marinha Aeronáutica, todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiro, toma todas, ó Pai, as autoridades do país em conformidade, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Toma em tuas mãos, Senhor, porque assim tenha prazer o Senhor, que devemos orar por todos os homens, pelo rei e todos que estão investidos em autoridade. No Brasil não temos rei, mas tem um presidente. Importa que devemos orar pelo presidente e todos que estão investidos na mesma autoridade, para que possamos viver um país de forma tranquila, sossegada, com toda a piedade, com todo o respeito. Que possamos, ó Deus, ser uma nação feliz, conforme a tua palavra nos diz, no Salmo 33, versículo 12. Que possamos ser uma nação feliz, Pai. Pois feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E declaramos isso, Pai. Tu és o Senhor do Brasil. Assim oro e declaro em nome de Jesus.
Amém? Diga amém. Amém, assim seja. Que Deus abençoe a sua vida lá, família. Esse foi mais um vídeo pela misericórdia de Deus. Se gostou, compartilha para que outras pessoas comecem a se despertar que o Brasil pertence a Deus. Deus escolheu o Brasil. E uma vez que você escolhe o comunismo, seja o partido que for, você está dizendo sem palavras que não existe Deus. Não existe Deus. E se você escolhe o exército brasileiro, aquele que está assentado, independente das suas falhas, independente dos seus erros, porque é um ser humano assim como eu e você. Mas não deixa a mídia te enganar dizendo que procura se informar direitinho, porque ele ali está dizendo Deus acima de todos nós. Essa tem que ser a sua visão. Ele está escolhendo Deus. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se esse que está na liderança, na cadeira, ele tem a Deus sobre a sua vida como Senhor, é um sinal que a palavra em Salmo 33:12 está se cumprindo no Brasil. Então vamos viver momentos felizes. Amém? Que Deus fale melhor no seu coração. Compartilhe, deixa Deus falar com todos através da tua vida na compartilhação em nome de Jesus. Graça e paz.